Olá, alunos! Nessa aula da disciplina Metodologia para a Educação Básica, Resolução de Problemas, nós conversaremos a respeito de algumas diferenças importantes quando nós planejamos uma atividade didática, principalmente quando nós pensamos em utilizar a resolução de problemas em aula. Nós conversaremos sobre a diferença entre uma técnica, ou seja, a aplicação de uma técnica, e a aplicação de um método de solução de um problema. Qual seria a diferença entre essas duas questões? E também nós conversaremos sobre a aprendizagem enquanto um processo ou enquanto um produto. Como é que nós podemos desenvolver com os nossos estudantes a aprendizagem envolvendo a resolução de problemas, não apenas como um produto, como um resultado final, mas sim como um processo. Então, eu vou expor para vocês alguns slides e explicarei para vocês como que nós diferenciamos essas questões. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas diferenças e principalmente como nós podemos utilizar da resolução de problemas em sala de aula para fazer com que o aluno entenda que a aprendizagem, a construção dos conhecimentos, ela é um processo contínuo, né? Então, vamos começar a diferenciar o que seria técnica e o que seria método, né? Quando nós falamos sobre técnica, nós nos remetemos à aplicação de um passo a passo para chegar a um resultado final. Então, eu posso utilizar um exercício, utilizar uma resolução de uma atividade, que o aluno aprende uma técnica, domina uma técnica, aplica esse passo a passo para atingir uma determinada meta, né? Então, a técnica, ela se refere mais a um procedimento operacional. Já o método, o aluno, ele pensa sobre o caminho a ser percorrido, ele vai também chegar a uma determinada resposta, ele vai chegar também a um fim, porém, ele tem todo um processo de pensamento, de organização da ação, de organização dos passos e dos procedimentos para chegar a esse resultado. Então, não é uma simples aplicação de algo que ele aprendeu anteriormente. Muitas vezes, ele constrói esse método, mobilizando alguns conhecimentos que ele já possui e também buscando novos conhecimentos. Então, só para exemplificar para vocês, com relação à aplicação de uma técnica primeiramente, né? Então, na matemática é muito comum nós trabalharmos com a decomposição dos números, né? Então, eu tenho um número e eu vou decompor esse número em unidades, em dezenas, em centenas. Então, como que ocorre, né, essa decomposição? Ela é uma aplicação de uma técnica. Então, se eu preciso, muitas vezes, fazer um cálculo mental, eu posso utilizar da decomposição, que é uma técnica, né, que eu aprendo, para realizar esse cálculo mental. Então, eu trago aqui um exemplo, né, 786 menos 523. Às vezes, para uma criança, para um adolescente, fazer um cálculo mental com mais, né, de com mais de 2 números, fica um pouco mais difícil. Mas se ele decompor, por exemplo, se ele decompor o 786, né, em 700 mais 80 mais 6, e ele decompor o 523 em 500 mais 20 e mais 3, né? E aí ele começa primeiramente pelas unidades, né? Que é o número 6 e o número 3. Depois ele vai para as dezenas, 80 e o 20. E por último ele vai para a centena, ele faz uma decomposição desses números e fica mais fácil de realizar o cálculo mental. Isso que nós estamos fazendo, essa decomposição, nada mais é do que a aplicação de uma técnica, né? O mesmo pode acontecer quando eu falo também de uma multiplicação, né? Então, eu tenho o número 36 vezes o número 25.
Às vezes, para uma criança, para um adolescente, realizar esse cálculo mental é um pouco mais complicado. Mas se ele utilizar também de uma técnica, por exemplo, ele aplica a fatoração, aqui nesse caso, né? Então, o 36, 6 vezes 6. E o 25, 5 vezes 5, né? E daí a gente faz o 6 vezes 5, né? Que é 30, então 30 vezes 30 é 900. Fica mais fácil para fazer esse cálculo do que se tentar fazer o cálculo de 36 vezes 25. Mas vejam, são dois exemplos que eu trouxe para vocês, que são exemplos de aplicação de uma técnica, né? Então, eu aprendi a realizar, por exemplo, a decomposição, a fatoração, e eu aplico essa técnica para resolver um determinado cálculo. E o método? O método, ele não é só a aplicação de uma técnica, né? Eu posso utilizar várias formas de resolução para se chegar a um determinado resultado, a uma determinada solução. E ele vai possibilitar que a gente possa entender esse caminho de resolução a partir de várias questões. Então, não vai existir uma única técnica a ser aplicada. Eu posso utilizar vários métodos, várias formas, vários formatos para tentar chegar àquele resultado. O método, ele traz uma forma de aprendizagem que muitas vezes requer que o aluno investigue alguns dados, que o aluno questione, né, aquele caminho. Muitas vezes o aluno vai ter que realizar algumas descobertas, então ele vai ter que descobrir novos conhecimentos, novas questões, vai mobilizar alguns conhecimentos anteriores, alguns conhecimentos prévios que ele possui, e aí ele vai escolher qual pode ser o melhor caminho para tentar resolver aquela situação. O importante é que ele entenda as etapas que ele está desenvolvendo, que ele saiba justificar, porque o método ele também tem um rigor, ele também tem conhecimentos que são envolvidos, né? Então não é feito de uma forma aleatória, ele vai precisar justificar o porquê ele está escolhendo aquele caminho para resolver, e é muito importante nesse caminho que ele entenda que o erro também é uma fonte de aprendizagem. A gente não usa o erro como uma punição, mas sim um momento que o aluno pode analisar o porquê que ele errou, rever aquilo que ele fez, buscar um novo caminho, se isso for necessário. Então, é todo um processo de formação quando nós estamos trabalhando o método. Quando nós falamos de matemática, né, da resolução de problemas, por exemplo, do ensino de matemática, o método, ele é muito utilizado para desenvolver o raciocínio lógico, né, para desenvolver a forma de pensar do aluno e até mesmo para contribuir para que o aluno possa construir a sua própria autonomia. Por quê? Porque ele vai buscando os caminhos, ele vai realizando escolhas, ele vai mobilizando pensamentos. E na matemática, vocês já devem ter ouvido falar de vários tipos de métodos que são utilizados para se ensinar matemática, né? O método experimental de Galileu Galilei, existe um método que tem sido falado muito ultimamente, que é o método de Singapura, como um método matemático de minha memória, que é o M4, e nós falamos nessa disciplina já sobre o método de Polia, que é um método para a resolução de problemas. Então, existem vários métodos que são utilizados aí para o ensino de matemática, para o desenvolvimento do raciocínio lógico, que trabalham com essas características que eu acabei de falar para vocês, né? Permitindo que o aluno construa um caminho para se chegar a uma resolução, que não seja somente a aplicação de uma técnica para se obter um resultado. E, ao se falar em técnica, em método, nós pensamos sobre a questão da aprendizagem ser um processo ou ser um produto, né? Então, nós precisamos pensar, primeiramente, que o conhecimento, ele não é um produto, ele é um processo, né? Apesar de a gente ter as notas, os conceitos, né? Dizer que aprendeu ou não aprendeu, a gente usa muito isso, né? Nas escolas. A aprendizagem, ela não se resume a uma nota, né? Uma nota 5, uma nota 8, uma nota 10.
ela é todo um processo de construção, né? Muitas vezes, um aluno que chegou com vários problemas de aprendizagem, com várias deficiências, ele conseguiu, né, realizar um exercício de 10 exercícios que nós trabalhamos, mas esse a qualidade desse ser desenvolvido foi muito grande. Por quê? Porque ele não conseguia resolver nenhum até então. Então, nós temos que valorizar todo o processo, como que ele conseguiu resolver, como que ele chegou até ali, como que ele construiu o pensamento para resolver. Então, o conhecimento é algo que se constrói durante toda a vida. Então, nós estamos nesse processo no decorrer da nossa vida. E ao se ensinar e ao se aprender, para que isso realmente se torne um processo, tanto professores como alunos precisam se envolver em processos investigativos, né? O aluno precisa investigar suas necessidades, o conhecimento que ele necessita, o professor precisa investigar como melhor ensinar esse tipo de aluno, quais as dificuldades que ele possui, para que eu possa levar novas atividades para sanar essas dificuldades. Então, no momento em que professores e alunos têm essa postura investigativa, eles estão envolvidos num processo de construção de aprendizagens, né? Então, existem várias comparações, né, entre o que pode ser uma aprendizagem como produto e uma aprendizagem como processo. Se nós considerarmos uma aprendizagem enquanto produto, nós estamos priorizando a definição e o alinhamento do que quer ser aprendido. Então, nós vamos priorizar que o aluno decore determinadas coisas, saiba aplicar corretamente uma técnica, mas quando você traz um outro exemplo, ele já não consegue mais aplicar, né? A aprendizagem como produto é aquela que o professor transmite conhecimento para os seus alunos, quando na verdade nós já sabemos que o professor não vai conseguir transmitir o conhecimento. O professor, ele aborda um determinado assunto e o aluno, ele vai apreender e vai mobilizar os seus pensamentos e vai construir o seu próprio conhecimento, né? Então, nós temos que pensar que quando a aprendizagem é considerada um produto, nós acabamos adotando formatos pouco efetivos do ponto de vista construtivo de aprendizagem, né? E a aprendizagem como processo, ela vai priorizar as experiências de aprendizagem. Então, não é tão importante que o aluno resolva um problema e ele fale, olha, a resposta desse problema é 10. Não, o importante é eu verificar como que ele chegou àquela resposta 10, que conhecimentos que ele mobilizou, quais foram as tentativas dele nesse caminho, quais foram os processos, as técnicas que ele quis aplicar também, né? Então, eu vou valorizar toda a experiência, todo o caminho. Então, geralmente, o professor, ele tem registros, olha, o aluno nessa aula ele fez isso, na próxima aula aquilo. Então, ele vai acompanhando o desenvolvimento do aluno no decorrer da disciplina, né? Geralmente, a gente verifica, né, a aprendizagem do estudante através de vários instrumentos. Então, a gente pode utilizar portfólios, atividades, né? E a gente não usa somente uma única prova, por exemplo, para saber se o aluno aprendeu ou não, né? E trazendo aí um autor da área da educação, Vygotsky, né? Ele fala que nós precisamos concentrar no produto do desenvolvimento, né? E para que essa concentração nesse produto ocorra, a gente precisa considerar todo o processo que o aluno desenvolveu para chegar nesse produto. Então, não é só dizer está certo, está errado, né? Não é só dizer que o aluno atingiu, o aluno tinha que aprender isso e aqui nessa prova ele mostrou que ele aprendeu isso. Mas e todo o processo, né? Como que ele se desenvolveu na aula, como que ele chegou àquele raciocínio, àquele resultado. Então, é muito importante nós valorizarmos o processo. E o que isso está relacionado com a disciplina resolução de problemas? A resolução de problemas, ela é considerada, né, um processo. Quando nós utilizamos a resolução de problemas para ensinar matemática para os alunos, nós estamos trabalhando com um
processo. Por quê? Porque o aluno vai ter que buscar dados, vai ter que encontrar um caminho para resolver esse problema, ele vai ter que exercer a sua autonomia para dizer o porquê que ele escolheu aquele caminho e não outro, ele vai ter que mobilizar conhecimentos anteriores, mas buscar novos conhecimentos, porque só aqueles que ele possuía não resolve, né? Então, nós estamos falando sobre técnica, sobre método, sobre produto e sobre processo, porque nós utilizamos muito isso na resolução de problemas. Nós utilizamos muito a questão do método e muito a questão do processo para ensinar e aprender a resolução de problemas, né? Então, nós utilizamos muito essas questões. Se nós utilizarmos um problema somente como aplicação de uma técnica, nós não estaremos utilizando todas as potências que a resolução de problemas pode trazer para a aula de matemática, né? Então, nós utilizamos a matemática como um ponto de partida para resolver o problema, mas nós não paramos por aí. O problema geralmente ele é interdisciplinar, nós mobilizamos conhecimentos de outras disciplinas, então o aluno começa por interpretar o enunciado, por verificar quais dados estão naquele enunciado e quais dados ele vai precisar buscar. Ele vai se aproximar de alguns conceitos para resolver aquele problema, conceitos que ele já possuía, conceitos novos que são tratados naquela resolução de problemas, e com isso ele vai construindo a sua aprendizagem, ele vai se envolvendo num processo, né? O importante não é só que ele chegue ao produto final, mas sim que ele desenvolva o processo de aprendizagem. Então, essas questões que nós conversamos na aula de hoje, elas são extremamente importantes no momento que nós vamos propor um problema em sala de aula, que eu não utilize apenas como aplicação de uma técnica, mas que eu utilize como um método e que eu não utilize apenas para encontrar um produto final, mas que seja um processo de aprendizagem. Então, nessa aula, nós diferenciamos um pouco o que é técnica de método, o que é produto, o que é processo. Quando nós utilizamos a resolução de problemas para ensinar matemática, é muito importante que a gente possa considerar que a resolução de problemas ela envolve um método e ela envolve um processo de aprendizagem, porque tem todo um caminho que o aluno pode percorrer para desenvolver determinados conceitos que nós pretendemos trabalhar em sala de aula. Até a próxima aula.